Olá, meu nome é Iranildo Luciano e hoje estarei iniciando uma videoaula que na realidade será um curso de departamento pessoal feito em módulos, tá certo? Hoje eu vou iniciar o primeiro módulo, espero poder ajudar alguns colegas e principalmente pessoas que pretendam iniciar nessa área de departamento pessoal, certo? Este curso é oferecido pela Ebicom Assessoria Contábil, certo? A prática contábil a serviço da sua empresa. O tema de hoje será contratação de empregados, certo? Para contratar um empregado para a sua empresa, né, primeiro ele tem que passar por uma entrevista pelo departamento de RH e após feita a entrevista, o departamento dando ok para a contratação desse funcionário, o departamento pessoal vai iniciar o seu trabalho, ou seja, ele vai solicitar do candidato à vaga a documentação necessária para a sua contratação. E qual seria essa documentação? Fotografia 3x4, título de eleitor, certificado de reservista ou prova de alistamento, isso no caso para homens, carteira de identidade, o RG, CPF, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, comprovante de frequência escolar para maiores de 7 anos, cartão da criança, cartão de vacina, comprovante de cadastramento do PIS, exame admissional. Mas você fala, vixe, precisa de todos esses documentos? Sim, para você realizar todo o cadastro corretamente do funcionário, você necessita de todos esses documentos. Documentos que a empresa deverá preencher. Após você receber esses documentos do funcionário, a pessoa que trabalha no departamento pessoal, ela deverá providenciar, né, carteira de trabalho e previdência social, ou seja, assinar a carteira do trabalhador, pegar a carteira do empregado e lá colocar todos os dados da empresa, a data de admissão, o valor da remuneração que essa pessoa, o tipo de salário mensal, comissionista ou diarista, tá certo? Deverá preencher também a ficha de registro ou livro de empregado. Toda empresa deve ter um livro de empregados, certo? Ele deverá ser preenchido. Declaração de opção do FGTS, que não é mais necessário. Contrato de trabalho, caso o funcionário esteja sendo admitido em caráter de experiência. Declaração de dependentes para fins de imposto de renda. Cartão de ponto, ficha de salário e família e opção do vale transporte. O que é a CTPS? A CTPS é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, documento obrigatório que deve ser exigido pelo empregador quando há admissão do candidato. É o documento onde o trabalhador comprova seu registro e locais onde trabalhou contendo empresas, CNPJ da empresa, cargos, salário, PIS, contrato de trabalho, internações ou afastamentos e anotações gerais. Na CTPS do empregado deverá ser mencionado o registro do novo empregado e na parte de observações geral deverão ser mencionadas as demais características daquela relação de emprego. Importante salientar que toda vez, inclusive na admissão, que o empregado apresentar a sua CTPS ao empregador, este terá o prazo de 48 horas para devolver. Isso é muito importante, pessoal. Muitas empresas retêm a carteira do funcionário por mais de 48 horas, né? Alguns para fazer um teste com o funcionário, saber se ele realmente vai ficar ou se adequar ao serviço, mas só que isso não é permitido. Recebeu a carteira em 48 horas, ela tem que ser devolvida para o seu dono. Registro do empregado. O que é o registro do empregado? É a ficha em que contém todas as características do empregado. Importante.
o registro do empregado deve ser feito de imediato. Não há nenhum prazo de tolerância para registrar. É expressamente proibido ao empregador manter empregado sem registro e ainda por um único dia. Ou seja, nós vemos muitas pessoas que contratam funcionários, passam mais de 15 dias, algumas até um mês com esse funcionário sem assinar carteira, e na cabeça deles diz, não, o funcionário está experiência. Mas só que não é assim. Se o funcionário for trabalhar na empresa um dia, aquele dia ele tem que estar com a carteira assinada. Não existe trabalho onde o funcionário vá e a sua carteira não esteja assinada. Contrato de trabalho. O contrato de trabalho é um acordo tácito, não formal, ou expresso formal, correspondente à relação de emprego. Objetivo. O objetivo do contrato de trabalho é a prestação de serviço subordinado e não eventual do empregado ao empregador, mediante o pagamento de salário. Ou seja, para muita gente acha que o que caracteriza você ser empregado de outra pessoa é você assinar um contrato, um documento. Mas não. Esse contrato ele pode ser tanto formal, né, redigido um documento que tenha cláusulas, né, da relação, ou pode ser também verbal, desde que seja caracterizado pela prestação do serviço, subordinação do empregado ao empregador e que ele não seja eventual e seja mediante a pagamento de salário. O que caracteriza o empregado é isso. Tipos de contratos existentes hoje: contrato de trabalho por prazo determinado, contrato de trabalho por prazo indeterminado, contrato por experiência, contrato por obra certa, contrato de safra. Aqui mais na frente eu vou falar um pouco dos contratos que rotineiramente a gente vê, tá certo? Para a gente não se estender muito no nosso vídeo. O contrato por prazo determinado tem como limite o prazo de 2 anos. Exemplo: a contratação de final de ano para lojas devido ao aumento das compras pelo Natal e Ano Novo. Contrato de 1 mês. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. Contrato por prazo indeterminado é um contrato onde não existe um prazo determinado para o término. Exemplo: uma empresa está precisando de um aumento de produção. Para obter este aumento, ele precisa de mão de obra, porém não possui uma data prevista que este contrato acabe. Ou seja, na sua grande maioria, os contratos são por tempo indeterminado. Ou seja, não existe um prazo, uma data pré-estabelecida para se encerrar esse contrato. Ok? Dá um exemplo. Quando você assina a carteira do funcionário, né, assinou pelo prazo de experiência de 90 dias. Após aqueles 90 dias, o contrato ele se transforma automaticamente em contrato por prazo indeterminado. Contrato por experiência é um contrato que tem como finalidade verificar-se se a pessoa se adapta ao serviço designado ao mesmo. O contrato de experiência não poderá ultrapassar 90 dias corridos, poderá ser dividido em 2 vezes no máximo, ou seja, um contrato de 45 dias pode ser prorrogado por mais 45. O que quer dizer esse contrato de experiência? Muitas empresas fazem esse tipo de contrato de experiência e colocam logo 90 dias. Eu sempre oriento que é bom você fracionar esse contrato. Ele pode ser fracionado uma única vez, certo? Ele pode ter 2 partes, ou seja, você contratar em caráter de experiência por 45 dias. Se nesse prazo você achar que ainda o funcionário ainda merece uma observação, você prorroga por mais 45 para que feche os 90. Qual o risco de você fazer logo dos 90? É o seguinte: se por algum acaso acontecer de um mês, você vê que aquele funcionário não tem aptidão, não vai se enquadrar na função,
o que vai acontecer? Quando você for dispensar ele, você vai ser obrigado a pagar metade dos dias que faltam para terminar o contrato. Por quê? Porque você quebrou o contrato que tinha com o funcionário. Então, isso é bom sempre fazer uma metade e prorrogar. Você pode fazer por 30 dias e prorrogar por mais 60. Pode fazer de 60 e prorrogar por mais 30. Desde que não ultrapasse 90 e que não haja mais do que uma prorrogação. Ok? Afastamento durante o contrato. Isso é uma coisa que gera muita dúvida. O empregado permanecerá recebendo o auxílio-doença nos 15 dias após o 16º dia. O contrato ficará suspenso para ser cumprido assim que for liberado para voltar a trabalhar e cumprir os dias que ultrapassar o 16º dia. Ou seja, você contrata um funcionário a título de experiência por 90 dias. O funcionário adoece e vai passar um mês internado. Aquele mês que ele passar internado, afastado, depois do 16º dia, né, que é pago pela Previdência Social, ou seja, aqueles 16 dias, não contará no contrato dele de experiência, está certo? Então, no caso, o contrato dele se estenderá por mais 16 dias, dos 90 que já estariam programados. Término do contrato. O empregado poderá, após o término do contrato, por consentimento de ambas as partes, realizar um contrato por prazo indeterminado ou mesmo assim com o registro à carteira de trabalho. Se o empregador não quiser continuar com o mesmo, poderá ser realizado uma rescisão contratual. Ou seja, após terminar o contrato de experiência ou o contrato por prazo determinado, cabe ambas as partes decidirem se vão efetivar ou não. Tem que haver o consentimento dos dois. Passou os 90 dias do contrato de experiência, o empregado tem que ser consultado se ele quer permanecer na empresa, se ele quer ser realmente efetivado. E o contrato dele assim passar para prazo indeterminado. Esta foi a primeira videoaula, tá certo, pessoal? Sobre contratação de empregados. Nas próximas aulas estarei abordando temas relativos a departamento pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é muito simples, mas acredito que vai ajudar muitas pessoas. Convido a você a ir ao meu canal do YouTube, certo? Iranildo Luciano. E se inscrever, fazer parte. Aqui eu tenho bastante vídeo, certo? Ensinando a fazer declarações de imposto de renda, ensinando a utilizar o e-social, ensinando a constar extrato de funcionário, diversos vídeos ligados à área trabalhista. E recentemente agora também criei uma página aqui no meu Face, a página Departamento Pessoal, tá certo? Para ajudar os amigos e colegas com informações trabalhistas, tá certo? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.